Quando nós olhamos para o coração de cada santo, reconhecemos ali aquele toque especial da presença de Deus que nos leva a desejar cada vez mais a vida de radicalidade. Olhando para cada um deles, aprendemos, sobretudo, a despojar de nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a seguir. Por isso, quero te apresentar todos os dias esse itinerário com os santos. Está chegando a primeira vez? Se inscreva no canal, aproveite bastante todos os conteúdos que estão sendo preparados para você. Vamos juntos para o santo de hoje. Hoje eu vou falar de São Pio X, o Papa que pregava e vivia a pobreza. Ao longo do seu pontificado, ele ficou conhecido por incentivar aquilo que é a comunhão diária a todos os fiéis, além de permitir que as crianças comungassem se elas soubessem o que se tratava, aquela presença que estava ali naquele pão, sobretudo essa dimensão de Jesus Eucarístico. Ele diz ainda, bom, eu nasci pobre e vou morrer pobre. Enfim, ele recebe esta graça, este caminho que propõe para a igreja. Seu nome de batismo é José Melchior Sarto, de família humilde e numerosa, mas que vivia no seguimento de Cristo. Ele nasceu numa pequena aldeia ali no norte da Itália. Desde cedo, José demonstrava ser assim uma pessoa muito inteligente, por isso já chamava um pouco a atenção dos seus pais, né? Um pai já percebe aquela facilidade que o filho tem para o conhecimento, por isso desejaram que ele estudasse, que pudesse se aprofundar. E todos os dias, aquele pequenino menino, ainda com 4 anos, pegava o caminho da escola, andava descalço por quilômetros, tendo apenas no seu bolso um pequeno pedaço de pão que servia ali para o seu almoço. Foi naquela pobreza, naquele despojamento que foi formado então um Papa na nossa igreja. Quando seu pai faleceu, sua mãe, que era uma camponesa muito piedosa, muito dedicada realmente à vida espiritual e também muito corajosa, não permitiu que ele abandonasse, o seu filho abandonasse aquele caminho que ele tanto desejava, de poder estudar e depois se tornar um sacerdote. Ele ficou no seminário aos 23 anos, ele recebeu a ordenação sacerdotal com méritos de estudo, ou seja, foi reconhecido a sua capacidade de poder passar, de poder também vivenciar e, sobretudo, ensinar também aquilo que é o conhecimento. Ele teve uma rápida ascensão na igreja. Imagine que ele começou ali como um vice-vigário, ou seja, um cargo bem simples dentro da igreja, num pequeno lugar, numa pequena aldeia, e depois de pouco tempo ele já estava como responsável de uma importante paróquia. Depois se tornou cônego, depois bispo e cardeal em seguida de Veneza, após a morte do grande Papa Leão XIII. Foi eleito como sucessor dele em 1903 e assumiu o nome de Pio X. No Vaticano, José Sarto continuou sua vida no rigor da santidade e da simplicidade, com modéstia e com pobreza. Ele surpreendeu muito o mundo católico a adotar como lema do seu pontificado restaurar as coisas em Cristo. Tal foi sua meta, que se traduziu em uma atenção especial à vida interna da igreja. Realizou assim muitas reformas, principalmente naquilo que era dentro dos seminários, também nas bibliotecas eclesiásticas e por fim também ele olhou para a dimensão da música, da qual ele tinha também um imenso amor, renovou, reformou também o nosso breviário. Sua intensa devoção à Eucaristia permitiu que os fiéis pudessem receber a comunhão diariamente, autorizando também que as crianças pudessem fazer a comunhão a partir dos seus 7 anos de idade. Isso era uma novidade para a igreja. Hoje nós talvez trabalhamos com isso com uma certa facilidade, muitos de nós podemos comungar e graças a Deus muitos fazem isso, mas aquilo não era uma realidade da igreja como um todo. E ele vai transformando isso, propondo e um aprofundamento. Ele combateu também fortemente aquilo que era as ideologias, a forma de pensamento modernista. Sofreu muito diante da possibilidade que estava sendo prevista e que ele estava contemplando da Primeira Guerra Mundial. Mas ele se caracterizava por uma bondade que deixava sempre a figura dele sempre irradiante. Ele não foi apenas um teólogo, mas ele foi um pastor dedicado e, sobretudo, extremamente devoto, que sentia satisfação, sobretudo, em poder ser um simples, uma pessoa simples, como um padre simples. Ele ficou muito amargurado diante das notícias, das dificuldades da igreja, diante das dificuldades da guerra que se aproximava, mas, sobretudo,
ele pôde levar isso ao coração de Deus, pôde interceder, e muitas vezes nós vimos através da intercessão dele e do dom que Deus acumulava a ele de cura, muitos milagres acontecerem. E ele brincava muitas vezes, né, esse bom humor, né, diante daquilo que eram os relatos que as pessoas chegavam dizendo de curas que aconteciam simplesmente porque ele tocava aquele enfermo. Então, quando ele era questionado sobre o fato, ele mesmo explicava que não era ele, mas era o poder das chaves de São Pedro. São Pedro era que estava dando, ou seja, a autoridade da igreja é que permitia que aquelas curas aconteciam. E quando alguém chamava ele de Padre Santo, ele corrigia dizendo, não se diz santo, se diz Sarto, fazendo referência aí ao seu sobrenome, para que as pessoas também levassem de bom humor aquilo que eles já acreditavam. Quando ele morreu aos seus 79 anos, o povo imediatamente passou a venerá-lo como santo, mas só em 1954 é que ele foi oficialmente canonizado. Dele recebemos tantas graças na igreja e valorizamos aquilo que é o dom. Você tem a oportunidade hoje de poder comungar todos os dias, talvez ainda pela realidade da pandemia, talvez na sua paróquia ainda não seja possível, mas se é, não perca a oportunidade. Quantas vezes a gente pode comungar, tem a igreja aberta, mas às vezes até a gente acaba se acomodando diante da realidade das redes sociais que oferecem o material e também daquele comodismo diante da pandemia. Olha, muitas igrejas têm feito um trabalho maravilhoso de cuidado, então assim, quero agradecer a todos os párocos que têm realmente cuidado e zelado para que o povo possa ir com tranquilidade às missas, às celebrações e possam fazer com maior segurança tudo isso. Por isso, não vale mais justificar não poder ir à missa. Sobretudo, vá e viva aquilo que esse Papa, de forma especial, deixou para nós como herança, a comunhão diária. E viva também todas as coisas, com bondade, com simplicidade, com pobreza e, sobretudo, com o bom humor que vem realmente daqueles que encontram a alegria em Cristo. Deus vos abençoe, te espero amanhã para um próximo testemunho dos santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.